Desculpa aí, gente. É porque eu ia tropeçar. Então, antes de tropeçar, eu puxei. E o batera depois vai ter que arrumar aí um pouquinho, porque eu dei uma pequena estragada. E falar nisso, Rod. Legal, hein? Você viu? Cadê o Rod? Tá ali? Saiu? Bom, depois você fala para ele que o carrão dele está precisando de um upgrade, uma turbinada. Né? Olha só o carrão do homem aqui, que legal, bacana. Irmãos, se eu te dissesse hoje que não tem milagre, sem milagre, as crianças, Deus abençoe as crianças, estão saindo, os pequenininhos podem sair, a professora está esperando lá na porta. Deus abençoe vocês, os pequenos, vocês aproveitem bastante, sejam abençoados na classinha hoje. Deus abençoe. Se eu chegasse aqui hoje para vocês e dissesse, não tem milagre, veio em busca do milagre, você ficou tocado com tantas canções, lindas canções, letras que falam no nosso coração, mas e se você chegasse aqui nessa noite e eu dissesse para você, sem milagre, sem provisão, não tem provisão, aquilo que você tem o que não tem, eu sinto muito, não tem cura hoje também, não tem cura, não tem milagre, não tem cura, não tem provisão, é exatamente isso que você está vivendo. Pode ter salvação, mas sem as outras coisas, o que é que você faria? Você continuaria sentado aqui, e calma, não levanta, se você pensou em sair, não levanta ainda. Você continuaria seguindo ao Senhor, se Ele olhasse para você e falasse, acabou o milagre? Acabou a cura, acabaram-se as curas, acabaram-se as provisões, você continuaria seguindo? Sabe, gente, tem muita gente que diria, o quê? Sem milagre? Sem provisão? Sem multiplicação daquilo que eu tenho? Sem cura? Sei lá, vi, estou indo embora, eu vou para outro lugar onde me ofereçam um pouco mais. Talvez alguns pastores diriam o seguinte, olha, estou de greve, porque se Jesus não vai fazer milagre, se Deus não vai fazer milagre, eu estou de greve, eu não vou fazer mais, não vou mais continuar aqui nessa história. Sabe, na nossa jornada bíblica que nós estamos caminhando, nós estamos aqui na igreja bíblica caminhando na vida de Cristo de forma cronológica. E hoje eu convido você a abrir em Lucas 4. Porque aquilo que os homens ouviram na sinagoga foi isso. Nós vamos ver a reação desses homens. E vamos ver como está o nosso coração em relação ao propósito de Deus para a nossa vida. Se nós estamos servindo e sendo guiados por um coração verdadeiro, um propósito verdadeiro, ou se nós estamos sendo guiados, talvez, por uma necessidade que todos nós temos. E, queridos, acredite, eu entendo o que é, eu entendo a dificuldade e muitas vezes nós estamos no mais completo desespero. Mas nós precisamos entender direito o caminho que Deus tem para as nossas necessidades. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho. Não é um dos caminhos, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não existe outra forma, outro caminho, não existe outra verdade, não existe outro meio, senão pelo Jesus que a palavra de Deus diz ser Jesus. Muitos podem se dizer Jesus, mas só existe só um caminho, só uma verdade. E Ele é e deveria ser a nossa vida. Nós estamos em Lucas, e nós vamos ler a partir do versículo 14, mas só para poder ambientar você. Afinal de contas, se nós começarmos no capítulo 4, nós vamos ver que o capítulo 4 fala de Jesus na tentação. E a tentação de Jesus nós vimos aqui há 8 semanas atrás. 8 semanas atrás nós vimos a tentação de Jesus. Então, como nós estamos vendo de forma cronológica, se nós vimos Lucas há 8 semanas atrás a tentação de Jesus? O versículo 14 e o versículo 15, queridos, no livro de Lucas, ele representa um espaço de tempo de aproximadamente um ano, quase um ano e alguns meses. Ele diz assim, versículo 14 e versículo 15, capítulo 4. Então Jesus, no poder do Espírito, prosseguiu para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos.
Essa pequena passagem, ela diz respeito a uma fase de Jesus que Lucas não fala, que Lucas não mostra. Nós vimos no Evangelho de João, nós vimos, por exemplo, Jesus ali no casamento em Caná da Galileia, depois ele desce para Jerusalém, o zelo da casa consumia, e ele gira o azorrague e limpa todo aquele negócio. Depois nós vimos Jesus subindo mais uma vez, nós vemos ele passando pela Samaria, a mulher samaritana ali na beira do poço, depois nós vemos ele curar, enfim, ele vai caminhando e vai subindo, e agora Jesus está de volta a Galileia, e de volta a Galileia ele vai para a cidade de onde ele saiu, ele vai para Nazaré. Então toda aquela parte da Judéia, Jerusalém, Galileia, já ouviram falar a respeito de Jesus. Jesus, aquele que se diz ser o Nazareno, que se diz ser o Messias, que está fazendo grandes milagres, grandes coisas estão acontecendo através das mãos de Jesus, e agora Jesus está na sua cidade natal. Jesus está de volta à sua cidade natal. João cobriu toda essa parte, agora nós voltamos para Lucas e vamos ver o que em Lucas nós encontramos. Olha só, a partir do versículo 16, nós vamos lendo e comentando um pouquinho do que diz a palavra de Deus. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, e segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É interessante, queridos, que exatamente nessa passagem nós temos Jesus Cristo, Messias, nós temos Jesus entrando numa sinagoga e fazendo aquilo que ele podia fazer. Jesus, ele é rabi, quer dizer, ele pode ler o livro da lei, ele pode ensinar o livro da lei. Quando Jesus entra na sinagoga, então, Jesus é colocado ali, as pessoas estão numa expectativa muito grande. O que é que vai acontecer agora? Eles estão ouvindo que Jesus cura, eles estão ouvindo que Jesus faz milagres, sinais dos mais diversos. Jesus está fazendo grandes coisas, e agora Jesus está de novo em Nazaré, e Jesus vai fazer, ele pode fazer alguma coisa. O livro é dado, o livro de Isaías. Jesus procura uma passagem messiânica, uma passagem que fala dele, e ele começa a dizer o quê? De sinais, de milagres, do ano aceitável do Senhor. É só uma curiosidade, mas Jesus para ali, porque depois disso, se você ler depois Isaías, ali na passagem que Jesus está falando, ele vai trabalhar um pouquinho sobre a vingança, o vingador, e isso é para depois. O que Jesus veio fazer é só trazer o ano aceitável do Senhor. Na próxima vinda, na vinda em que ele vem, depois, o que nós acreditamos, depois de 7 anos de tribulação, aí ele vem também para trazer ali o julgamento sobre essas pessoas. Quando nós continuamos então essa leitura, nós vamos ver o seguinte, versículo 20: tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais... Espera aí que a folha deu uma voada aqui, eu me perdi. Hoje se cumpriu a escritura... Onde eu estou? 21. Então, passou Jesus a dizer, melhor voltar, né? Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é esse o filho de José? Interessante, queridos, quando nós olhamos essa... Assim não voa mais. Quando nós olhamos essa pergunta das pessoas ali da sinagoga, porque enquanto Jesus estava ali vivendo em Nazaré, Jesus era motivo de chacota de muitos. A palavra de Deus diz que muitos paravam à porta
Os bêbados paravam às portas e faziam cantigas a respeito de Jesus, e cantigas que seriam consideradas hoje facilmente como bullying para Jesus. Oh, mas você está um homem abençoado hoje, hein? Deus abençoe você, a sua prole, todos os outros que virão. Não? Não mais. Tudo bem, só os dois. Só as duas. E o que nós vemos, queridos, é que agora Jesus está de volta àquele mesmo lugar. E as pessoas então olham para Jesus e dizem o seguinte: mas não é aquele filho de José? Não é o carpinteiro? Não é aquele que nós muitas vezes olhamos para ele e dissemos: quem é esse cara? Quem é esse cara chato? Jesus então continua a sua pregação e ele diz o seguinte, aqui no versículo 23, disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Aqui é um ponto interessante, porque é exatamente aquilo que as pessoas estão esperando, aquilo que as pessoas estão querendo. Médico, cura a ti mesmo, quer dizer, faça-nos um milagre, faça-nos um sinal, faça aqui em Nazaré, aquilo que você já tem feito nas outras cidades da Galileia. Nós queremos ver um milagre. Interessante, queridos, que quando nós lemos isso, muitas vezes talvez isso passa perto daquilo que nós falamos para Jesus: Senhor, por que não na minha vida? Por que não um milagre aqui, agora, na minha vida? Eu preciso de um milagre. E aqui a resposta de Jesus a essas pessoas a partir do versículo 24. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Interessante, irmãos, que quando Jesus então responde para esses homens, Jesus cita 2 passagens do Velho Testamento. Uma passagem onde havia muitas pessoas com fome, inclusive as pessoas de Israel, o povo escolhido. E muitas viúvas morreram de fome. Mas o profeta Elias foi mandado para uma viúva que não era judia, não era de Israel, não era do povo escolhido, mas era alguém de fora. Havia muitos leprosos naquele tempo, mas apenas Naamã, o sírio, também, alguém de fora do povo escolhido, foi escolhido para receber a cura da lepra. O que Jesus está querendo dizer com essa passagem? O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está dizendo e mostrando para essas pessoas que o milagre tem que ter um propósito. Queridos, o milagre ele não acontece por acontecer. Jesus não é um picadeiro. Jesus não é um picadeiro. A ideia que muitas vezes nós temos é que se nós entramos numa igreja, alguma coisa sobrenatural tem que acontecer. E eu posso te dizer, acontece todas as vezes que você entra numa igreja. O coração é transformado. Famílias são restauradas. Pessoas são trazidas do lamaçal do pecado. Mas muitas vezes os seus olhos, os meus olhos naturais não podem ver isso. Mas nós queremos ver o sobrenatural. Nós queremos ver aquilo que é anormal. Nós queremos ver aquilo que é um prodígio. Nós queremos ver aquilo que é um milagre. E Jesus está olhando para aqueles homens e calma, não precisa ficar preocupado. Você que vem em busca de um milagre, espera. Mas Jesus olhou para aqueles homens e disse: vocês não vão ver nada. Vocês não vão ver nada. É mais fácil pessoas de fora verem tudo isso do que vocês. Interessante, queridos, quando nós pensamos um pouco nisso, talvez você esteja pensando: isso aí é só aqui na igreja bíblica. Porque na igreja do fulano de tal, acontece milagre todas as quartas-feiras às 8 horas da noite.
que na igreja do fulano, do ciclano, se eu passar lá alguma coisinha na cabeça dele e depois passar em mim, as pessoas tocam, aliás, ele e saem dali curadas. E eu estou vendo milagre na igreja toda semana na televisão, pastor. O senhor não está assistindo TV, porque Jesus está fazendo sim milagre toda semana. Então, se não acontece, é só aqui na igreja bíblica. Interessante, porque um pastor que inclusive tem na TV, e ele fala muito a respeito de milagre e tudo mais, ele acabou de dar uma declaração muito interessante, queridos, que muitos milagres que acontecem ali na igreja são milagres de doenças psicossomáticas. E ele disse o seguinte: estão me acusando de apenas curar doenças psicossomáticas. Mas também, essas doenças também precisam ser curadas. Eu posso dizer isso é verdade. Porque as doenças psicossomáticas, ou aquelas doenças da alma, aquelas doenças, sabe, que na verdade não tem uma questão física, mas tem uma questão emocional muitas vezes por trás, também precisam ser curadas. E muitas dessas igrejas fazem um bom papel em relação a essas doenças. Mas eles curam o efeito, mas não curam a causa. O coração continua destruído, a alma continua machucada. Os efeitos podem passar, mas milagre é 100%. Quando Deus faz um milagre, Ele não cura só a alma, Ele cura tudo. Tudo. Então, muitas doenças psicossomáticas precisam realmente do empurrão. É aquele negócio assim, irmão, é hoje, Jesus está fazendo aqui agora fez! E você precisa daquilo, e aquela dor na perna, dor nas costas, aquela úlcera, e tudo isso muitas vezes por causa de questões emocionais ela passa, porque você coloca na sua cabeça que passou e você sai daqui bom, sem nenhum problema. Isso é ótimo, mas deixa eu te dizer um pouquinho mais a respeito de milagre. Porque milagre ele é feito 100%. Milagre não é uma coisa que acontece pela metade. Não é algo que acontece hoje, mas amanhã você está passando mal de novo. Eu vejo várias pessoas saindo de lugares, dizendo, eu fui curado, recebi um milagre. E depois de um mês a pessoa está passando mal de novo no médico. Milagre não é um sinal que acontece por uma parte, é um sinal que acontece naquele momento para um fim proveitoso. Milagre não quer dizer que a pessoa não vai morrer mais. Algumas vezes a gente pensa o seguinte, Deus tem que fazer um milagre, porque senão eu vou perder a pessoa que eu amo. Deixa eu te dizer, não é esse o propósito. Existe um propósito maior nos milagres de Jesus, e nós vamos ver isso aqui. A última coisa que eu quero te falar é o seguinte, a respeito de milagre, antes da gente arrematar essa história. Muitas pessoas falam, mas pastor, desculpa, eu vejo coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 13. Eu sei que depois de uma canção tão gostosa, então, talvez você esteja pensando, puxa, mas que mensagem dura, depois de o Tiago fazer, podia ter deixado o Tiago continuar cantando aí até o final. Mas é importante encontrarmos o caminho certo do milagre. Não pense que eu não creio em milagre, porque eu creio em milagres. Eu continuo crendo que Deus continua fazendo milagres incríveis e sobrenaturais. Eu continuo crendo e buscando milagre do Senhor. Eu continuo buscando milagre do Senhor na vida da minha família. Mas nós precisamos buscar de uma forma correta. Nós precisamos buscar no caminho correto e não simplesmente buscarmos algo que está sendo vendido que muitas vezes não é entregue. Nós precisamos buscar na palavra de Deus aquilo que o Senhor nos diz. Olha só o que diz Deuteronômio 13. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder, olha só, quando o profeta ou sonhador, nós estamos falando do Velho Testamento, seriam apóstolos, seriam pastores, seriam pessoas desse naipe, profetas, desse naipe hoje. Profeta ou sonhador, não do naipe porque isso é ruim aqui, estou dizendo assim, são pessoas que falam em nome de Deus, né? Como aqui o texto também era, pessoas que falavam em nome de Deus, os profetas falavam em nome de Deus. Sonhador, nós temos, por exemplo, o caso de Daniel, que é alguém que tem sonhos, e ele é colocado como alguém que fala em nome de Deus. Apenas um dos exemplos. E te anunciar um sinal ou prodígio. Veja só, sinal é aquilo que João chama de milagre. Prodígio é aquilo que nós não podemos entender.
É tão sobrenatural que a gente não pode entender, a gente não tem resposta para isso. E olha o versículo 2: e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-nos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de toda a vossa alma e de todo o vosso coração. Queridos, o que nós estamos lendo aqui, nessa passagem de Deuteronômio, é que muitas vezes Deus permite que sinal ou prodígio, ou aquilo que nós chamamos de milagre, aconteça em lugares que não pregam ou não falam em nome de Jesus. E Deus permite que esses sinais e prodígios aconteçam, porque Ele quer provar o nosso coração. Porque o nosso coração é mais importante do que a nossa situação. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa situação, mas se Deus puder mudar o seu coração, ao invés da sua situação, você pode ter certeza, Ele vai escolher o seu coração. Sabe, irmãos, muitas vezes nós olhamos para Deus como Salvador, e nós nos rendemos a Deus como Salvador, mas nós precisamos entender que Ele nos quer também como aqueles que estão dispostos a se render a Ele como Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele nos salva no tempo de angústia, no tempo de dificuldade, mas Ele também quer ser o Senhor das nossas vidas. Quantas e quantas pessoas não vivem amarguradas, hoje, amarguradas, porque pediram um milagre e Deus não fez? Você já passou por isso? Pediu um milagre que não aconteceu? E aí muitas vezes a pessoa olha para você e diz assim, o problema é teu, porque você não teve fé. Mas que fé que falta? O que faltou eu fazer para eu receber esse milagre? Irmãos, eu me lembro quando minha sogra estava em estado terminal de câncer, ali no hospital do câncer. Como eu orei. Como eu orei. Eu cheguei até entre eu e Deus e falei, Senhor, agora, Pai. Agora. Vamos colocar em prática agora tudo aquilo que a gente tem aprendido. Vamos junto, que vai dar certo. Senhor, não vou falar nada para ninguém, não quero colocar esperança em ninguém aqui, mas vamos bater um papo com o Senhor aqui, e vou orar agora, e alguma coisa agora vai acontecer. Não aconteceu. Aliás, aconteceu. Aqui dentro aconteceu. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquilo que nós vemos como resposta, muitas vezes, ao nosso sofrimento. É impossível agradar a Deus sem fé. Quando nós olhamos, por exemplo, aquela mulher que estava com fluxo de sangue, Jesus não olhou para ela e falou assim, bom, tem uma mulher que está me apertando. Tinha milhares, um monte de pessoas tocando ele. Mas ele não olhou e falou, essa aqui eu vou curar. Deixa ela me tocar. Tocou, opa, está curada. O que fez aquela mulher ser curada? A fé. Mas não a fé que simplesmente uma situação fosse mudar, mas a fé de que Jesus é aquilo que Ele disse ser. Quando o servo do centurião estava ali adoentado, e o centurião então manda falar a respeito disso para Jesus, o centurião manda dizer o seguinte, fala para ele que ele não precisa nem vir até aqui. Nós muitas vezes queremos ser tocados, se eu não for tocado, então não serve, se eu não for tocado não adianta, não vai acontecer nada. O centurião olha e diz o seguinte, só uma palavra dele, só uma palavra dele já me basta. Jesus ficou admirado com essa fé. Será que nós temos causado admiração de Jesus em relação à nossa fé? Sabe, irmãos, esses homens aqui de Lucas, no capítulo 4, apenas vamos encerrar o texto que diz assim, capítulo 4, versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. E levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Eu quero te dizer nessa noite,
que se você precisa de um milagre, você primeiro precisa buscar fé. Mas não é a fé que vai trabalhar no milagre no sentido de pensamento positivo. Não é pensamento positivo. Jesus não precisa de pensamento positivo. É a fé daquele centurião. Basta uma palavra. Quando nós temos fé, queridos, nós conseguimos esperar a resposta de Deus. Porque é mais ou menos assim: Senhor, eu já tenho o Senhor como meu Salvador, eu já sei que o Senhor é meu Salvador, agora eu quero o Senhor como meu Senhor, e olha, eu vou ficar aqui, e a minha fé no Senhor é tão grande, que eu consigo esperar o sim, ou eu consigo receber o não, mas seja como for, eu vou estar diante da Tua Palavra, e eu jamais vou me separar dela. É essa fé que nós precisamos. A fé verdadeira que nos faz passar pela dificuldade financeira, mesmo sabendo que talvez Ele demore para nos tirar dessa situação, mas nós sabemos que Ele está ao nosso lado. Sabe, irmãos, quantas e quantas vezes eu e minha esposa, nós em lágrimas choramos pelo meu filho. Todos vocês acho que já sabem, ele tem espectro autista, e nós choramos e oramos pedindo que Deus o curasse. Mas hoje nós oramos e muitas vezes choramos pedindo que Deus faça a vontade dEle na nossa vida. E a fé nos faz prosseguir. A fé nos faz caminhar, mesmo diante de situações difíceis. Como é que fica o seu coração quando a palavra de Deus é não? Você fica irado e quer jogar Jesus do monte? Você quer jogar Ele da sua vida? Você quer tirar Ele da sua vida? Eu quero te dizer que Ele está tentando mudar o seu coração e talvez não a sua situação. Mas você precisa crer que Ele continua sendo Deus para transformar a sua vida. Tiago cantou um pouquinho antes: vai amanhecer. Ter fé é saber que vai amanhecer. O sol continua a brilhar. Vai amanhecer. Você precisa de uma cura? Tenha fé em Jesus. Quer Ele faça, quer não faça, tenha fé que vai amanhecer. Você precisa de uma provisão? As coisas estão quebradas? Tenha fé em Jesus. Quer Ele te tire dessa situação, quer não tire, vai amanhecer. Você precisa de uma libertação? Acredite. Jesus continua sendo o Senhor da sua vida. Mas preste atenção, talvez Ele está tentando mudar seu coração, para depois mudar a sua situação. Porque você, como Ele também cantou, é muito importante para Ele, para Deus. O seu coração é o que tem de mais importante para Deus. Acredite nisso. Tenha fé. Tenha fé. Vamos orar? Senhor, nessa noite, Pai, nós nos colocamos diante da Tua Palavra. Tem muita gente por aí vendendo coisas que não existem, Pai. Tem muita coisa acontecendo. E muitas vezes essas coisas que acontecem para provar o nosso coração. Será que estamos mais preocupados com a nossa situação do que com o nosso coração? Será que queremos a Deus, que buscamos o Senhor por causa da nossa situação e não por causa do nosso coração, Pai? Nessa noite, Deus, o Senhor nos confronta. É um confronto, Deus. É um confronto, não é um confronto fácil. E nesse confronto, o Senhor nos mostra algumas coisas importantes. Primeiro, o Senhor nos mostra que nos ama. E nos ama tanto, que muitas vezes está ao nosso lado diante de situações difíceis. E o seu amor vai tão além, Senhor, porque não deve ser fácil nos ver passar por dificuldade, Deus. Não deve ser fácil nos ver chorar. O Senhor nos ama e não é fácil para um pai ver um filho chorar. Mas o Senhor sabe o bem que o Senhor faz em nossa vida muitas vezes, Pai, não mudando a situação para mudar o nosso coração. Isso é amor. O Senhor também nos mostra que nós devemos entender o propósito, Pai, dos sinais e dos milagres.
tem um fim em si mesmo, mas os sinais e os milagres apontam para o seu amor, aquilo que o Senhor é, apontam para Jesus. Que nós possamos viver, Senhor Deus, apontando para Jesus. Que a nossa vida aponte para Cristo. Que a nossa dor aponte para Cristo. Que as nossas lágrimas apontem para Cristo. Que a nossa dificuldade, a nossa luta apontem para Cristo. E que as pessoas que estão ao nosso redor, e que muitas vezes estão sofrendo ou passando por situações parecidas, possam olhar a nossa vida, que aponta para Cristo, e encontrar socorro e consolo para suas almas. Mas o Senhor também nos mostra que devemos ter fé, a fé de que vai amanhecer, como nós cantamos aqui. Não sabemos quando, não sabemos onde, mas em nome de Jesus nessa noite, orando aqui, Senhor Deus, com os meus irmãos em Cristo, eu quero te pedir, nos dê força, enquanto a noite não passa, Pai. Nos dê força, Senhor, enquanto as situações não mudam. Ajuda-nos a mudar o coração, para termos mudado também a nossa situação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém.